Oi, pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui ele é um corte do vestibular seriado para o terceiro ano do ensino médio para entrar na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é o programa PASSE. Se você quiser ver a prova inteira, uma playlist dessas questões do PASSE ou uma playlist temática do assunto desse exercício, todos os links estão na descrição, firmeza? Então a primeira questão, né, tá aqui pra gente. PASSE 2023, prova para o terceiro ano do ensino médio para entrar na Federal do Mato Grosso do Sul. Questão 41. A gente olha, né? Citronelol, geraniol, neral. Beleza, tem essas três moléculas orgânicas aqui para a gente. Vamos ler o texto, as alternativas e aí a gente responde. Óleos essenciais são indispensáveis na produção de perfumes, sabonetes, cosméticos e em farmacêuticas em geral. Eles são extraídos de flores, folhas, frutas e até mesmo de cascas. O mercado mundial desses produtos movimenta milhões de dólares. Países como Estados Unidos, França e a União Europeia figuram-se entre os maiores importadores desses óleos essenciais. Já Brasil, ao lado de Índia, China e Indonésia, se destacam pela produção dos óleos. Em nosso país, o destaque fica por conta de óleos essenciais de citros, devido às indústrias de sucos, embora muitas outras produções mereçam destaques, como a do pau-rosa. Então, beleza. Três estruturas de óleos essenciais estão representados abaixo. Química Nova, volume 32, 2009. Então, citronelol, geraniol, neral. Citronelol provavelmente deve vir da citronela, né? Não sei. Assinale a alternativa correta sobre as estruturas. Então vamos ler as 5 alternativas para a gente identificar os temas aí da questão. Todas possuem a função orgânica álcool, cada uma apresenta 4 carbonos sp2 e 3 carbonos sp3. Então aqui a gente já tem, né, identificando, né, identificação de funções orgânicas e hibridização. sp2, sp3, a gente vai ter que ver isso. B. Duas apresentam a função orgânica álcool, outra a função aldeída. Uma possui um centro estereogênico. Centro estereogênico, o que é isso? É polêmica aqui nessa alternativa B, tá? A gente vai ver por quê. Isso aqui meio que daria, se você fosse muito chato, para pedir a anulação da questão por causa dessa parte de centro estereogênico. A gente vai ver por quê, mas isso está relacionado com isomeria. Não só com a isomeria ótica, mas também com a isomeria geométrica, tá? A gente vai ver isso. Geraniol e citronel, então geraniol e citronelol, da citronela, né, provavelmente, são as mesmas estruturas, mas desenhadas de formas diferentes. São as mesmas estruturas? Neral, esse aqui, é um isômero geométrico do geraniol, tendo em vista que os dois possuem a mesma função orgânica álcool. Todas possuem carbonos sp2 aromáticos, e essa é uma característica responsável pelo seu odor agradável. Beleza, então vamos lá. Item A, né? Todas possuem a função orgânica álcool? Não, pessoal. Citronelol, a gente olha aqui, né? Tem dupla ligação aqui tem uma função álcool, né? Um álcool primário. CH2OH é álcool. Geraniol, né? CH2, CH2OH também é a função álcool, mas o neral não é um álcool. O neral, ó, CHO, esse H tá ligado no carbono e esse O tá fazendo uma dupla ligação com o carbono. A gente já vai substituir isso aqui para você visualizar. Mas pelo nome, ó, citronelol é um álcool, geraniol é um álcool, neral é um aldeído, porque termina com al, né, na nomenclatura. Aí a gente pegando aqui, né, identificando álcoois, e aí CHO, a gente apaga isso daqui e coloca na representação para você visualizar como que isso daqui é um aldeído. Então, ao invés de a gente deixar CHO, a gente pode colocar C dupla O, CH. Beleza? Aí a alternativa fala assim ainda. Cada uma apresenta 4 carbonos sp2. Revisão rápida aqui pra gente sobre hibridização em compostos do carbono. A gente vê hibridização lá em átomo e ligação química também. A gente vê as distribuições eletrônicas, né? Distribuição de Pauling, né? E aí a gente vê, né? Distribuição eletrônica do carbono, 1s2, 2s2, 2p6. Aí lá em átomo, ligação química, química geral, a gente vê um pouco de hibridização e a gente vê depois em química orgânica. Aqui tá os orbitais com uma representação em caixinhas. Os orbitais não são caixinhas, tá, pessoal? Mas essa distribuição do carbono, como que é?
1s2 tem 2 elétrons, 2s2 tem 2 elétrons, e no P, que cabe 6, né? Porque cabe 2, 2 e 2, cabe 6, no P tem 2. Então, essa é a distribuição eletrônica do carbono. A ligação química, o que é? É um elétron sendo compartilhado para fazer, por exemplo, uma ligação simples. Ou na ligação dupla, 2 elétrons para fazer uma ligação dupla. Mas cada elétron ali sozinho faria uma ligação química. O carbono não faz, ele na distribuição eletrônica quando a gente faz, ele só tem 2 elétrons assim, ó, desemparelhados. Esse aqui é um par de elétron emparelhado, tá? Um para cima e um para baixo aqui, só para representar simplificando. O carbono não faz 2 ligações, o carbono faz 4 ligações. E aí bolaram, né, a teoria, a explicação pela hibridização, pela mistura dos orbitais. Então, essa hibridização vai explicar por que o carbono faz 4 ligações. Então, a gente tem o carbono fazendo 4 ligações simples, ele vai ser o carbono sp3. A gente já vai entender por quê. A gente tem o carbono fazendo 2 ligações simples e uma ligação dupla, é o carbono hibridizado na forma sp2, e o carbono que faz 2 ligações duplas ou uma ligação simples e uma ligação tripla é o sp. Você pode decorar isso, é horrível decorar, ou você pode entender da onde que vem isso. Quando o carbono. Essa é a distribuição eletrônica do carbono. Aí falaram assim: não tem como o carbono fazer 4 ligações simples, sendo que ele só tem 2 elétrons desemparelhados. O que eles falaram? Esses 4 orbitais aqui, eles vão se misturar, o S, né? O do 2s aqui no caso do carbono, né? O S e o PX, PY, PZ, que é o P cabe 6, porque são 3 P's, né? PX cabe 2, PY cabe 2 e PZ cabe 2. Por isso que é P6, porque no P cabe 6. Esses orbitais aqui, eles vão se misturar e vão formar esses orbitais híbridos, por isso que chama hibridização, vão formar esses orbitais híbridos sp3. E aí eles vão formar esses orbitais híbridos sp3, e aí esses 4 elétrons roxinho vai ficar um em cada orbital. E aí um elétron em cada orbital faz 4 ligações simples. Aí o carbono faz 4 ligações simples ou 4 ligações sigma. Cada um aqui vai fazer uma ligaçãozinha sigma, beleza? Aí, se o carbono não faz, a gente sabe que o carbono não existe só fazendo 4 ligações simples. Ele também existe fazendo 2 ligações simples e uma dupla. Quando ele faz 2 ligações simples e uma dupla, ele vai ter que hibridizar de outra forma. Porque se ele hibridizar desse jeito aqui, não vai ter como ele fazer uma ligação dupla. Como que ele se hibridiza quando ele tem 2 simples e uma dupla? Ele hibridiza com um orbital s e 2 orbitais p, fazendo uma hibridização sp2. Então, como ele pegou um s e 2 p's, ele vira o sp2. Então, fica sp2, sp2, sp2. E aí, estes orbitais, esse orbital hibridizado sp2 vai ser responsável pelas ligações sigma, que aqui nessa representação está vermelhinha. Então, uma sigma, outra sigma, outra sigma. E aí, o que é a ligação dupla? A ligação dupla é uma ligação sigma, que é essa vermelhinha aqui, de um orbital sp2, mais uma ligação pi. Então, o que é esse carbono hibridizado sp2, né? Geralmente, fazendo 3 ligações sigma, vermelhinhas aqui, e uma ligação pi. A ligação pi é um orbital p, olha só, ele tá igualzinho estava antes, um orbital p que não hibridizou. E aí esse orbital p que não hibridizou, ele consegue ir por cima, tem toda uma geometria, toda uma coisa mais complexa que eu não vou entrar em detalhes aqui, que ele vai fazer essa ligação pi, por exemplo, com outro átomo de carbono, com um oxigênio, beleza? Para fazer a ligação dupla. Então a ligação dupla é uma ligação sigma, vermelhinha, e uma ligação pi, beleza? Ah, e esses dois casos aqui? Nesses dois casos, ele vai fazer 2 ligações sigma, que são vermelhas, então uma para um lado e outra para o outro, e 2 ligações pi. Aí essa ligação pi pode estar uma para um lado, outra para o outro, ou as duas para o mesmo lado, formando a ligação tripla. Se ele tem uma coisa para cada lado, uma ligação sigma para cada lado, ele vai pegar um S com um P, e aí ele vai formar essa hibridização aqui. Então ele vai misturar os orbitais, pegando um S e um P, para formar os orbitais sp, e aí forma uma ligação sigma para um lado, outra para o outro. Macete de novo para lembrar aqui disso, né? sp3, um S
mais 3Ps dá um total de 4. Então você tem 1, 2, 3, 4 grupos. sp2, P2 mais 1 do S dá um total de 3. Então, sp2, se você somar, dá 3. Então aí você tem 1, 2, 3 grupos. sp, 1s mais 1p, soma dá 2. Aí você tem um grupo para um lado, outro grupo para o outro. Ou, nesse caso aqui, um grupo para um lado, outro grupo para o outro. Essa daqui é a explicação para você entender nos detalhes. Ou você pode só lembrar quem que é SP3, SP2 e SP, beleza? Revisou a hibridização aí? Não é aula isso aqui, é só para a gente estudar por exercícios. Então a gente está estudando, vimos que tudo de hibridização rapidinho. Agora vamos aplicar aqui. Cada um apresenta 4 carbonos sp2? Não. Então, por exemplo, esse carbono é um carbono sp3, esse daqui é sp3, mas eu não coloquei nenhuma notação. Esse carbono fazendo dupla ligação, sp2. Esse carbono fazendo dupla ligação, sp2. Ah, e esse carbono aqui do álcool, sp3. Ah, e esse carbono aqui, sp3, porque está fazendo 4 ligações simples. No geraniol, sp2, sp2 aqui na dupla, sp2, sp2 na outra dupla. Então, no geraniol, sim, tem 4 carbonos sp2, mas no citronelol, não. E no neral tem 2 aqui, e esse carbono da carbonila da função orgânica aldeído, C dupla O, também é um carbono sp2, porque ele faz 2 ligações simples e uma dupla. Beleza, então tá errado a alternativa A. Maravilha? B, 2 apresentam uma função orgânica álcool, sim, e outra a função aldeído. Opa, tá certo. Uma possui um centro estereogênico. Então, é a alternativa B, não anularam a questão, tá? Que é centro estereogênico, pessoal? O centro estereogênico clássico o centro estereogênico é aquele centro que permite a formação de estereoisômeros. O que são estereoisômeros? São isômeros geométricos e isômeros óticos, mas às vezes o pessoal se confunde, esquece, e acaba achando que o centro estereogênico é só aonde forma isomeria ótica. E aí, o que é isomeria ótica? Vamos lá. Aqui, ó, não estava identificado, ó, tem hidrogênios aqui, né? Tem 2 hidrogênios aqui, esse carbono tem 3 hidrogênios, está omitido, né, nesse tipo de fórmula. Esse carbono aqui, ele tem um hidrogênio para cá. Quando o carbono faz 4 ligações simples com grupos diferentes, né? Então, 1, 2, 3, 4, a gente coloca uma estrelinha e fala, esse aqui é um carbono quiral, um carbono assimétrico. Esse carbono aqui, ele é um centro estereogênico, ele é um lugar, né, um centro da molécula que permite a formação de estereoisômeros. E aí, esse centro aqui vai formar o isômero R, o isômero S, imagens especulares, que é de isomeria ótica. Esse daqui é o centro estereogênico clássico, é o mais relevante aí. Só que o que acontece? Por exemplo, possui um centro estereogênico. Então, esse é um centro estereogênico. Só que essa dupla ligação e essa dupla ligação aqui também são centros estereogênicos. Então, uma possui um centro estereogênico, na verdade, todas possuem um centro estereogênico. Então, assim, até é uma coisa mais, né, um detalhe aí, mas não tá 100% certo. O que acontece? Aqui tem um hidrogênio, né, eu vou identificar ele, e aqui tem outro hidrogênio. Se fosse, ó, para facilitar aqui, porque aqui é um tipo de isomeria geométrica que não é a cis-trans mais fácil, é aquela isomeria que a gente usa a notação EZ. Eu vou deixar um exercício no final uma recomendação que eu comento da isomeria da notação EZ, mas para facilitar, pensa que aqui em cima fosse um hidrogênio. Ó, aqui é um CH3, né? É um CH3. Mas se fosse um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui, a gente teria o isômero trans. E aqui, ó, se aqui fosse um hidrogênio e aqui fosse outro hidrogênio, a gente teria o isômero cis. Só que não é um hidrogênio, é um CH3. Mesmo sendo um CH3, quando a gente tem esses 4 ligantes aqui, assim, dessa forma, a gente pode fazer uma notação que esse aqui é o isômero E e esse daqui é o isômero Z. Aí você pode pensar, como que faz isso? Rapidamente. Você pega os grupos, identifica o maior número atômico
e aí você vê para onde os dois grupos com maior número atômico de cada lado tá apontando. Então, por exemplo, nesse caso aqui, hidrogênio e carbono. Ah, aqui tem maior número atômico, tá para baixo. Aqui, CH3 e CH2 contra o carbono. Esse tem número atômico empatado, mas como ele está ligado com uma maior cadeia, tem maior número atômico. Então, aqui, tá para baixo é como se fosse um isômero cis. Só que aí não é cis e trans, é o Z e E. Aí cis você lembra de cis para facilitar e o trans, né, que seria esse aqui seria como se fosse não é a mesma molécula, tá? Esse não é isômero desse, vai ter outra alternativa. Mas essa daqui é o geraniol, ele tá representado aqui nessa estrutura como o isômero E aqui no neral tá representado como o isômero Z. E aí o que que acontece? E essa dupla ligação, ela é um centro de assimetria também. Centro de assimetria não, é um centro estereogênico. E aí, só para a gente lembrar, eu vou colocar aqui o mapa, né? Então a gente tem vários tipos de isomeria, né? Tem isomeria plana constitucional, que é aquela isomeria de função, tautomeria, cadeia, posição, metameria, que é a isomeria que você muda bastante ali na molécula. E aí você tem os estereoisômeros. Os estereoisômeros, eles podem ser configuracionais ou conformacionais. Os estereoisômeros conformacionais é de girar, e esses estereoisômeros configuracionais, eles podem ser geométricos ou óticos. Esses isômeros geométricos e esses isômeros óticos, eles têm esse centro estereogênico. Então, a isomeria cis-trans, aquela dupla, geralmente é dupla. Tem a isomeria cis-trans em ciclos também. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas está aqui, né? Ó, isômero cis-trans, EZ, que eu acabei de comentar para você, insaturados ou cíclicos, né? Então, C dupla C, que é o caso aqui do exemplo, ciclos. Quando tem isomeria geométrica, aquele lugar que causa isomeria geométrica, pensa no caso cis-trans, que é o mais fácil. Aquele lugar ali, ele é um centro estereogênico. E aí tem a fórmula para calcular o número de isômeros. E tem também o carbono assimétrico, que é o caso do exemplo que ele estava esperando, que é esse carbono fazendo 4 ligações simples. Também é um centro estereogênico, beleza? E aí, se tiver na dúvida, eu até peguei meu livro, tá aqui o Solomons, não sei se tá aparecendo, não tá. Ai, tá aqui, ó. Eu até peguei o Solomons, ele tá aqui, ó. Ai, tá aqui na página. Ai, quebrei meu marca-texto. Tá lá na página, sei lá, tá aqui, tá numa página aqui que ele fala que os centros estereogênicos, ele usa o termo centro estereogênico, pode ser para isômero cis-trans, e aí se pode ser para cis-trans também pode ser para EZ. E no livro de ouro lá da IUPAC, ele fala também, tem o tradicional, que é o carbono do isômero ótico, tem outros que é quando você troca, você cria outro isômero, e tem o caso de isomeria cis-trans. E aí, se funciona para isomeria cis-trans, né, como centro estereogênico, vai funcionar também para o caso EZ, que é o caso que está aqui, tá bom? Então, assim, tá certo. Eu não sou o chato que ia ficar entrando, pedindo recurso e tal, mas aqui também tem centros estereogênicos, tá? Só para você aprofundar absurdamente o seu conhecimento, tá? Mas aqui, ó, carbono assimétrico fez 4 ligações diferentes, carbono assimétrico é um centro de assimetria, um centro estereogênico. Mas aqui de isomeria cis-trans ou EZ, que é o caso quando tá diferente, também é. Tá bom? Legal? Gostou? Deixa aí um comentário se achou que essa informação foi totalmente irrelevante e eu não tinha que ter falado. Beleza? C. Geraniol e citronelol são as mesmas estruturas, mas desenhadas de forma diferente. Citronelol e geraniol não são as mesmas estruturas, né? Se você olhar aqui, né? Aqui tem uma ligação simples, aqui tem uma ligação dupla. Então, daqui para cá, você adicionou 2 hidrogênios, né? Então, ai, bati aqui no microfone. Então, não, né? Do geraniol para o citronelol, você adicionou 2 hidrogênios aqui. Então, essa estrutura tem 2 hidrogênios a mais aqui, né? Um aqui e um aqui, beleza? Então, não é a mesma estrutura, tá errado. Neral é um isômero geométrico do geraniol. Olha só, o cara que fez o exercício, ele até pensou nisso, né? Neral é um isômero geométrico do geraniol. Não, o neral não é um isômero geométrico do geraniol. Dá para você ter o geraniol apresentando isomeria EZ e dá para você ter o neral apresentando isomeria EZ. Tá vendo que o aldeído tá aqui para baixo, ó, dessa forma aqui, ele é o isômero, eu ia falar cis.
é o cis, né? Ele é o isômero Z. Se essa função aldeído tivesse para cima aqui, seria o isômero E. Então dá para ter dentro do oneral e dentro do geranial, mas um não é isômero geométrico do outro, tá? Então, esse é isômero geométrico do outro? Não, esse é um álcool, esse é um aldeído. Eles não são isômeros geométricos um do outro. E todas possuem carbonos sp2 aromáticos. Não, pessoal, todas possuem carbonos sp2, mas não são aromáticos. O que é um carbono sp2 aromático? Por exemplo, no benzeno, é aquele carbono quando a gente representa uma estrutura só, né? Fazendo C dupla C ali do anel aromático mesmo, do benzeno. Aquele caso, quando você tem um composto aromático, aí sim, um sp2 num composto aromático é um carbono hibridizado sp2 aromático, mas aqui os compostos eles não são aromáticos. Inclusive vai ter uma questão para você diferenciar, a gente vai fazer alifático, alicíclico e aromático, mas como eles não são aromáticos, eles não tem como ter carbono sp2 aromático, beleza? Lembra do benzeno. Maravilha. Sugestões aí para você. Essa questão da FUVEST segunda fase, isomeria no geral, para você identificar possíveis isomerias, treinar questões escritas. E essa questão aqui da UEG, Universidade Estadual de Goiás, para medicina, com isomeria espacial, questão difícil. E eu comento um pouquinho mais desses diastereoisômeros, desse sistema EZ, tá? Para você se aprofundar aí. Dá uma olhada nessas duas questões, ver qual que te interessa mais, beleza? Vamos para a próxima?